Graças a Deus. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 9. Estava ainda essa tarde descansando, dormindo, e acordei e coloquei o celular para despertar às 6 horas, para não perder a hora, né, irmãos? E acordei um pouquinho antes, Deus me despertou. E eu estava ali sentado no sofá, o celular despertou, a Mayara acordou e vi no sofá sentado e falou: "Ué, o que você está aí?" Eu estava abismado, com a mão no peito assim, sabe? Aí eu falei com ela: "Eu tive um sonho." Aí ela falou: "O que você sonhou?" Sonhei que eu estava ministrando a palavra de Deus. Glória a Deus. Ali não estou mentindo. Só que o interessante, irmãos, é que Deus ele tem me revelado em sonhos, graças a Deus. Eu aqui não sou nada, eu sou o menor. Mas a misericórdia dele ele é tremenda na minha vida, graças a Deus. Deus me revelou que eu ia ministrar a palavra, e eu fiquei ali tentando lembrar o que eu pregava, irmãos. Deus não me revelou palavra, Deus não me revelou tema, Deus só me mostrou que eu ia pregar. Aí ela disse: "Então se prepara." Aí eu pensei: como que eu vou me preparar? Falta meia hora para o culto. Como que eu vou preparar uma palavra com meia hora? Mas eis-me aqui na misericórdia do Senhor, irmãos. 1 Reis 9, todos acharam? Está dizendo assim, nós vamos ler do 1 até o 5 somente. Sucedeu, pois, que, acabando Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e todo o desejo de Salomão que lhe veio à vontade de fazer, o Senhor tornou a aparecer a Salomão como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a súplica que fizestes perante mim. Santifiquei a casa que edificastes, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. E se tu andares perante mim, como andou Davi, teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de teu pai Davi, dizendo: não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Ainda com as Bíblias abertas, irmãos? Aqui na minha Bíblia está dizendo a aliança com Deus. Mais alguma Bíblia está dizendo em cima? A aliança com Deus. A aliança com Deus. Podemos assentar. Glória a Deus. Sabe, irmãos, quando é nos dada a oportunidade de ministrar a palavra de Deus, a gente treme, a gente soa, dá aquele frio na barriga, né? A gente fica um pouco aflito. Eu sabia que eu ia ministrar a palavra hoje, Deus tinha me revelado, mas Ele não tinha me revelado nenhuma palavra. E eu disse isso para mim mesmo, e disse para o Senhor em oração que nunca mais, irmãos, nunca na minha vida eu iria covardar de pregar a palavra quando fosse me dada a oportunidade. Porque verdadeiramente a palavra ela é de Deus, a obra ela é de Deus. E Deus ele disse para mim que, assim como ele fez com Moisés, sabe? Quando ele chamou Moisés diante daquela sarça ardente e mandou Moisés ir lá até Faraó. O Moisés ele ficou tentando achar coisas para impedir, porque Moisés não queria ir. Verdadeiramente, se fosse dada essa oportunidade para outra pessoa, eu iria me alegrar em poder estar ali sentado e só receber, em só ouvir, né? Tem uma passagem na Bíblia que diz que nós devemos ser tardio em falar quando entrarmos na casa do Senhor e sermos os primeiros a ouvir. Por quê? Porque é mais importante ouvir do que falar dentro da casa do Senhor. Porque aquele que fala, irmãos, ele está lançando palavras. E as palavras ela têm poderes extraordinários, poderes, sabe, para edificar, para exaltar, para fortalecer, para frutificar, para transformar a vida do homem.
Mas dependendo do que você falar também, você pode abater, você pode entristecer, você pode matar. Então é uma coisa de suma importância você estar falando algo da parte do Senhor para a igreja. Então é uma responsabilidade muito grande. Mas como disse, eu nunca mais irei me acovardar de ministrar a palavra, porque ela é de Deus. E eu confio nesse Deus. Eu creio nesse Deus de Israel. Eu creio nesse Deus de Isaac, de Jacó, de Abraão. Sabe, esse Deus, ele não mudou. Esse Deus, ele é o mesmo. E se eu acredito que com suas palavras ele disse: haja luz, e houve luz, como irei eu me acovardar? Se ele disse: ajunte as águas e forme a porção seca, e botou o nome de terra, como eu irei me acovardar de ministrar a palavra na direção de Deus? Sabe, esse Deus que fez todas as coisas, e tenho eu certeza e convicção 100% de que Deus criou tudo, como eu vou me acovardar? Se assim como ele disse para Moisés: Moisés, quem fez a boca do homem? Como que eu vou me acovardar? Sabe, você ter a ciência de que Deus é o Criador de todas as coisas, você ter fé e convicção nisso, você lê a Bíblia, mas lê com outro pensamento, com outro entendimento, com outra convicção de fé, vai surgir revelações, vai surgir para você formas de pensar totalmente diferentes. E se esse Deus, ele é magnífico, se esse Deus, ele é o Criador dos céus e da terra, se esse Deus verdadeiramente é tudo aquilo que criou, ele é verdadeiramente o Criador, e nós somos a obra de Deus, a criatura criada por Deus. Sabe o que Deus disse nessa noite? A aliança com Deus. Deus aqui está abrindo uma oportunidade para a sua obra. Sabe, a matéria, aquela que ele criou, fazer uma aliança com Deus. Esse Deus verdadeiro que tudo criou, ele está dando oportunidade hoje. Ele está dando oportunidade ainda. Ainda tem tempo de fazer uma aliança com esse Deus. Sabe, a aliança com Deus não é a aliança com o homem, porque o homem ele é mentiroso, ele mente. Hoje ele está com um propósito, amanhã ele pode estar com outro. Hoje ele está com um pensamento, amanhã ele está com outro. Mas Deus não é filho do homem para que minta, nem para que tão pouco se arrependa. Sabe, a aliança com Deus não é uma aliança com sua esposa, a qual é feito um casamento. Sabe, a aliança com Deus não é uma aliança com seus filhos. Sabe, a aliança com Deus não é quando você assina a carteira e começa ali ter obrigações naquele emprego, naquele trabalho, você tem um acordo. Não, é a aliança com Deus. É o Deus Supremo. Sabe, é o Deus que criou todas as coisas. É a aliança com Deus. Só nesse tema aqui, irmão, nesse título, eu já sinto a presença de Deus, sabe? Deus já me revela algo no meu coração. A aliança do homem com Deus. Aleluia. Sabe, nós vamos ver que Deus ele vai cuidar desse povo, irmãos. Você vai ver em Êxodo 12, foi pregado aqui a Santa Ceia. Mas você vai ver que isso vai se iniciar a festa pascual. Lá em Êxodo, no seu capítulo 12. Deus ele vai destinar a Páscoa, a festa pascual, para o povo de Israel que estava saindo do Egito. Sabe, o povo ficou aprisionado no Egito cerca de 400 anos ou mais, porque Deus tinha uma promessa para Abraão de fazer dos seus descendentes como estrelas no céu, como areias da terra. Sabe, os grãos de areia do mar iam ser os descendentes de Abraão. Mas também estava escrito que eles iriam ser escravos por 400 anos. E esse povo verdadeiramente na direção de Deus foi levado para o Egito. E ali eles ficaram 400 anos sofrendo. Sabe? Mas Deus, a Bíblia diz que lembrou daquele povo. Deus vai deixar com que Moisés nasça e fique vivo diante de uma lei que tinha, que Faraó mandou jogar todas as crianças no rio Nilo, matar todas as crianças. Mas Moisés não. Moisés não morreu.
Tinha promessa na vida de Moisés. Tinha obra na vida de Moisés. Moisés ficou de pé. Moisés permaneceu vivo. Na direção de Deus, ele foi para dentro do palácio aprender as coisas, sabe? Sabe por que Moisés ele escreveu a Bíblia? Porque ninguém sabia escrever, irmãos, mas Moisés tinha ido lá, ele tinha aprendido. Meu Deus! Sabe, ele aprendeu as coisas com o povo do Egito para depois guerrear contra aquele mesmo povo. Era tudo direção de Deus. Nós não entendemos o agir de Deus hoje. Nós não entendemos o trabalhar de Deus hoje em nossas vidas. Nós só vamos entender quando estiver acontecendo. É assim que Deus faz, irmãos. Mas nós vamos ver que todas as pragas elas já tinham acontecido e Deus endurecia o coração de Faraó. A Bíblia diz em Êxodo 12 que agora ia vir a morte. Deus ele vai determinar um espírito de morte que iria matar todos os primogênitos de Faraó, todos os descendentes dos egípcios, os seus primogênitos iriam morrer naquela noite. Então foi destinado ali a Páscoa, sabe? A festa pascual, ela iniciou lá no Egito. Aqueles homens agora, eles iriam pegar uma ovelha, um carneiro imaculada, sem nenhuma mancha, e eles iriam se juntar a outras famílias, as menores iriam se juntar com as maiores. Meu Deus! Sabe, porque não podia desperdiçar nada daquele cordeiro. Aquilo tudo ali tinha uma simbologia, aquilo tudo era cultural, mas aquilo tudo também era ordenança de Deus. E assim eles fizeram. Sabe, os homens, os maiorais da casa, eles tinham que comer cingido, com seus lombos cingidos. Eles deveriam estar com seus pés calçados, com seus cajados na mão. Sabe? Tinha que estar preparado. Não poderia ser de qualquer maneira. Tinha que estar preparado para poder fazer a festa pascual. Não era de qualquer maneira, não poderia sobrejar nada daquele cordeiro. E tudo isso tem uma simbologia que nós vamos ver futuramente, a qual foi pregoada hoje aqui. Sabe, aquele povo comeu verdadeiramente daquele cordeiro. Aquele povo passou nos umbral de suas casas o sangue daquele cordeiro. E quando o espírito de morte veio, passou entre o povo, mas onde tinha a marca do cordeiro, ele não adentrou. Sabe, o sangue do cordeiro livrou da morte os filhos de Israel. Enquanto isso, lá no meio dos egípcios, todos estavam mortos, estavam morrendo seus filhos. Sabe, a proteção de Deus, sabe, a aliança de Deus, sabe, uma aliança com Deus, ela traz vida, ela protege, ela nos guarda, ela nos alimenta. Somente essa aliança com Deus, irmãos. Sabe qual é o meio, o caminho do homem se aperfeiçoar a si mesmo? Somente se achegando a Deus, somente se aproximando de Deus. Vamos ver, irmãos, que aquele povo, eles vão ir para o deserto para adorar a Deus. E já no capítulo 25 de Êxodo, você vai ver que Deus ele vai destinar para aquele povo, para que eles façam tabernáculo santo. Tabernáculo esse para o Senhor. Vai ser destinado para aquele povo construir uma arca de madeira, de acácia, revestida de ouro. Nessa arca, ela tinha argolas de ouro, onde varas de ouro também entravam nas argolas. E os levitas, eles carregavam em seus ombros. Sabe, os levitas, os da tribo de Levi, esses homens, eles eram destinados a cuidar do tabernáculo santo. Era a ordenança de Deus que eles entrassem no lugar santo do santo. Eles eram sacerdotes, eles eram sumos sacerdotes, e ali verdadeiramente a glória de Deus descia e consumia todo o holocausto. Sabe, aquele povo ofertava a Deus, levavam holocaustos a Deus, e verdadeiramente aquele povo via a glória de Deus. Era uma aliança com Deus que aquele povo tinha. Deus os protegia a todo momento com coluna de fogo, com nuvens. Deus mandava maná para aquele povo, Deus mandou codornas. Deus tinha uma aliança com o povo de Israel. E é algo que nós temos que buscar com Deus, porque Deus ele nos dá a oportunidade de nos aliarmos a Ele. E não é qualquer um, é o Deus de Israel.
É o Deus Criador, é o Deus que sabe todas as coisas, que dá a paz do futuro, porque nós só vivemos um dia. Meu Deus! Sabe essa frase que o pastor Galvão fala? Eu tomei ela para mim. Nós só vivemos um dia. Nós não sabemos o que irá acontecer amanhã. Nós não sabemos um segundo ou um minuto à nossa frente. Nós estamos aqui predestinados a tomar a Santa Ceia e voltar para nossos lares. Mas isso é futuro. Nós não sabemos se irá acontecer. Não sabemos se todos aqui irão cear. Não sabemos se Jesus pode voltar. Meu Deus! Nós não sabemos, irmãos. Nós não estamos a par do futuro. Nós não estamos com consciência do que irá acontecer no futuro. Mas esse Deus, Ele é maravilhoso. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe o futuro. Ele sabe, já está destinado. Por isso é bom ter uma aliança com Deus. Por isso é bom, sabe? Agora nós vamos ver, irmãos. Jesus, Ele vai vir. Você vai ler o livro de Mateus, no seu capítulo 1, versículo 1. Está dizendo a genealogia de Jesus. Sabe aquele sangue lá? Tem toda uma simbologia. A Bíblia diz que o povo ia adentrar a terra de Jericó, mandou espias para poder espionar a terra. Tinha uma mulher que morava sobre um muro chamada Raabe. A Bíblia vai citar e dizer a prostituta Raabe. Aquela mulher ela vai esconder os espias em sua casa. Por quê? Porque ela queria fazer uma aliança com Deus. Ela sabia que aquela terra ia ser destruída. Sabia. Ela sabia que o povo ia perecer. Por quê? Porque era grande a história dos feitos lá no Egito. Já tinha chegado naquela terra. Não era qualquer povo que estava se aproximando a tomar a terra. Era o povo que tinha uma aliança com Deus. Era o povo que tinha uma aliança com Deus. Era o povo de Deus. Não era qualquer povo. Então aquela mulher Raabe, ela sabia que já estava entregue Jericó na mão daqueles homens. Então ela vai querer se aliar a esse povo. Sabe, vai fazer uma aliança, vai guardar ali os espias. Porque o rei, ele queria matar os espias. E esses homens vão dizer para aquela mulher: olha, quando nós adentrarmos em Jericó, você amarra uma fita vermelha sobre a janela, que quando for vista essa marca, a sua casa vai permanecer de pé. Sabe, o sinal do sangue estava lá na casa de Raabe. Ela foi aceita. Deus verdadeiramente aceitou aquela mulher. Deus fez aliança com aquela mulher também. A Bíblia diz que o povo hebreu entrou a Jericó, as muralhas caíram, aquela mulher morava na muralha, a casa dela era no muro. O muro aproximadamente, irmãos, era 3 metros de largura, de 8 a 9 metros de altura, era uma grande muralha, moravam pessoas no muro. Mas a casa daquela mulher ficou de pé. A casa daquela mulher permaneceu de pé. Por quê? Porque tinha o sangue do Cordeiro. Porque tinha aliança com Deus. Sabe, agora você vai ver em Mateus 1, versículo 1. Livro da genealogia de Jesus. Sabe, Mateus, ele queria só provar quem era Jesus. O início do livro já diz. Ele já quer mostrar de princípio a genealogia de Jesus. Ele quer provar para os judeus que não acreditavam que Jesus era da tribo de Judá, que Jesus era da linhagem de Davi, porque muitos chamaram Jesus filho de Davi, e alguns não entendiam. Mas ele vai dizer, livro da genealogia de Jesus. Meu Deus! E quando você começa a ler a genealogia de Jesus, você vai ver que Raabe, que outrora lá no passado ela era uma prostituta, agora essa mulher está na linhagem de Jesus. Essa mulher vai se casar, vai ter filhos, e seus filhos vão ser bem-sucedidos. E das entranhas dessa mulher vai chegar homens verdadeiros, valorosos, até chegar em Jesus. Foi feita uma aliança com essa mulher ou não foi, irmãos? Foi aceito ou não foi? A casa dessa mulher permaneceu de pé pelo sangue do Cordeiro. Tinha uma marca vermelha. Sabe, na janela da casa dela tinha uma fita de cor escarlate ou vermelha. E é esse sangue. É o sangue do Cordeiro que nós devemos levar para a nossa casa. É
aliança que nós devemos ter com o Deus Criador de todas as coisas. O Deus que sabe de tudo, do passado, do presente e do futuro. Sabe, o homem ele tem que se aliar a Deus. Glória a Deus, eu fico grato, irmãos. Eu fico grato, sabe por quê, irmãos? Porque nós vamos ver o texto foi lido que hoje é dia de Santa Ceia. Sabe? E o pastor ministrou aqui sobre a ceia. E agora Jesus vai estar tomando a Santa Ceia. Sabe? A Santa Ceia era essa mesma festa pascual. Entenda uma coisa, está escrito lá em Êxodo 12, é estatuto perpétuo. A Páscoa é perpétua, não vai acabar. Deus que destinou ser perpétua, é a palavra de Deus. E nós comemoramos até hoje, talvez em datas diferentes ou erradas, mas tem uma comemoração. Comemora aqui, comemora nos Estados Unidos, comemora em todos os lugares, o povo comemora. Porque foi Deus que destinou o estatuto perpétuo. E Jesus estava comemorando essa mesma festa pascual. Mas agora ele era o Cordeiro. Agora era algo diferente que iria acontecer. Verdadeiramente, aquele que não comer da minha carne, aquele que não beber do meu sangue, não terá parte comigo. Sabe, toda a multidão começou a se retirar e dizer: mas essa palavra é muito dura. Quem pode comer a carne do homem? Jesus vai olhar, vai ficar só seus discípulos, e ele vai dizer: e vós também não irá? E seus discípulos vão dizer: para onde iremos nós? Só tu tem palavras de vida. Somente Jesus tem a palavra de vida eterna, palavra de salvação, palavra que liberta, palavra que transforma. Somente Jesus, somente Jesus. Jesus, ele é a palavra. João vai dizer isso. No princípio era o verbo era Deus, estava com Deus. No versículo 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse verbo que ele diz é Jesus. Essa palavra que ele diz é Jesus. Mas agora em Apocalipse 19, versículo 13, você vai ver que João vai dizer que ele viu. Versículo 11 ele está dizendo: vi o céu aberto. João não está escrevendo só pela direção do Espírito, não. João ele está vendo, ele está tendo revelações. João agora está vendo os céus abertos, eis que um cavalo branco, e sobre ele um cavaleiro que se chama Justo e Fiel, aquele que julga com justiça todas as nações. Sobre sua cabeça tinha vários diademas, várias coroas. Os seus olhos eram como chamas de fogo. Sabe o que João estava vendo? Ele estava vendo Jesus. E ele diz mais que as suas vestes estavam salpicadas de sangue, da cor de sangue. E o seu nome se chama. E o seu nome se chama. E o seu nome se chama. E o seu nome se chama a palavra de Deus. A palavra de Deus. A palavra de Deus é Jesus. Ele não disse que se chamou. Ele não disse que se chamará. Ele diz que se chama até hoje a palavra de Deus. A palavra de Deus. A palavra de Deus é Jesus. Sabe que palavra é essa que cura, liberta, transforma? Creia. Creia. Sabe, irmãos, somente a palavra de Deus pode destruir o homem. Quando a irmã falou aqui que teve desejo de ler a Bíblia, irmãos, eu me alegro. Sabe por quê? Porque eu vejo Deus usando pessoas como Ele usa a mim, tendo desejo de ler a palavra de Deus. Por quê? Porque não é fácil ler a palavra de Deus, irmãos. Quem aqui já não fez um propósito? Vou ler a Bíblia toda e não leu. É difícil. O inimigo ele trabalha de todas as formas para você não conhecer isso aqui, irmãos. Porque isso aqui muda o caráter, isso aqui muda o pensamento, isso aqui muda o coração. Sabe, estudiosos, homens, cientistas, fizeram aí um grupo e colocaram pessoas para ler a Bíblia. Se você ler uma vez por semana, não surge efeito algum. Se você é só ouvinte e entra na igreja, só lê esse textinho que a gente lê aqui para ministrar a palavra, não surge efeito algum. Mas se durante a semana você ler 2 vezes,
Ainda é pouco, ainda não surge muitas coisas, mas em 3 vezes por semana você lê da Bíblia uma porcentagem da sua raiva, sabe? A sua raiva começa a diminuir. Sabe, tem as porcentagens, quantidades, porcentas de raiva, vai diminuindo. E se você ler mais de 3 vezes, 4 vezes por semana, o seu ódio começa a cair, você começa a ficar mais amoroso com as coisas, o seu rancor começa a diminuir, você vai tendo mansidão, você vai tendo paz, você vai tendo calma, você vai tendo Jesus. Ele é a palavra, Ele vai se revelar para você através da palavra. Somente a palavra cura, somente a palavra liberta, somente a palavra transforma, somente a palavra de Deus. Palavra de Deus, irmãos. É palavra de Deus, não é palavra do homem, é palavra de Deus, o Criador de todas as coisas. Tenha desejo de ler, meditar. O salmista Davi vai dizer: meditai dia e noite, alegrai-vos. Tem que se alegrar por poder meditar, irmãos. Ler, crendo que esse Deus é verdadeiro, que é o Criador, e Ele vai se revelar para você. Creia na palavra de Deus, irmãos, é a única que pode curar, libertar, transformar e levar o homem para o céu, que é o que nós almejamos. Nós não almejamos coisas terrenas, sabe? Como eu disse, nós vivemos um dia, somente um dia, irmãos. Sabe, nós fizemos ali, graças a Deus, Deus nos capacitou para fazer uma festinha. Sabe, pessoas olharam, pessoas de perto, sabe, pessoas da família. Nossa, você vai gastar. Nossa, você vai gastar tudo. Irmãos, eu estou de férias esse mês. Gastei tudo. Gastei tudo. Sabe, eu falei, o que vale é o momento. Sabe, o que vale é o momento. Porque eu não sei se amanhã eu vou estar vivo para me festejar. Sabe, o que o irmão Reinaldo falou outra hora aqui ficou no meu coração. Irmão, se você puder abraçar quem está perto de você, abraça. Se você pode beijar, você beija. Se você pode falar que você ama, fale que você ama. Porque amanhã você não sabe se essa pessoa vai estar viva. Se você vai ter oportunidade novamente de falar que ama. Sabe? Aproveita os momentos, irmãos. Dinheiro não é nada. Aproveita os momentos. Amém? Eu quero aqui finalizar e agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus.